Foi uma tragédia e tal. 3 semanas depois, minha mãe, não suportando, faleceu. Bom, e as lágrimas, né, dela já caindo. Pois é. 6 meses depois, um irmão meu morre num acidente de automóvel. Putz, que barbaridade. Pois é. E aí continua. Olha só, hein? Isso eu ouvi aqui. Pois é, depois a minha irmã teve um câncer, em 3 meses morreu. E eu já... Puxa, aí eu estava pensando, mas terá mais alguma coisa? Aí ela diz assim, pois é, o meu filho de 20 anos saiu de casa, foi morar nos Estados Unidos. Aí eu digo, puxa, pois é. E para encerrar, o meu marido também foi embora. Professora, ela chorava uma barbaridade. Mas ela dizia, mas não tem importância, porque eu existo. Toda a riqueza está dentro de mim, eu vou construir para os outros. Eu vou ser para os outros, vou ser para os meus alunos. Eu ia me aposentar, não vou para os aposentos. Eu vou trabalhar para os meus alunos. Porque aqui eu comento sempre, vou falar essa frase, essa expressão latina, né? Persona est esse ad alium. Ser pessoa é ser para o outro. E se você não for para o outro, é porque você não foi para você. Para ser para o outro, antes você tem que ver você. Se você não estiver bem dentro de você, não estiver resolvida dentro de você, não se conhecer, não se amar, não se celebrar, jamais será para o outro. E as relações se tornam ainda mais complexas do que as relações que existem hoje. Porque nesse processo deseducacional nosso, só se contempla aquilo que está fora de nós. E o grande ponto é a parte interna nossa. Por isso que eu proponho hoje, vocês pensarem já em abrindo as portinhas, talvez há muitos anos fechadas, ou nunca abertas, e comecem a entrar na casa. O hall de entrada, os quartos, a sala, a cozinha, porão, sótão, as cartas, os baús, as vidas, o tempo, os amores, as ansiedades, as vontades, as propostas, aquilo que eu queria ser, mas não deu, não pôde ser, aquilo que eu gostaria de fazer, mas não faço. Todas as questões nós vamos examinar aqui durante esta semana. É a semana em que vocês se verão melhor. Nós não vamos dizer nada. O nosso papel aqui é apenas de trazer a humanidade. E a humanidade é a expressão de toda a nossa história. História não é essa história que a gente desaprende na escola, essa chamada história que celebra reis, rainhas, marechais, generais, assim, heróis, como se a história fosse assim. Não é? Porque tem a história da cozinha, não tem? Ninguém fala na história da cozinha. É uma das coisas mais notáveis. Não é? Tem a história do livro, tem a história das roupas, tem a história da pessoa. Todas as pessoas aqui, todas têm uma história que é só da pessoa. E todo o nosso pensamento vem de onde? O pensamento vem de 4 estruturas culturais básicas. Judaico-cristã, greco-romana. Ninguém sai daí. Não há possibilidade. Porque um dos grandes pontos que leva a pessoa hoje a não entender o que está vivendo é que ela não sabe nada do que passou. Pior, não sabe nem do que passou da sua própria história. E se você não souber o que passou, como é que foi, que mentalidades, que culturas, que valores, que princípios, que ética, que estética, você não fará uma leitura do mundo hoje. Você estará que nem aquela vaquinha ali no presépio, se lembram da vaca? Não é? Que fica assim diante da manjedoura e está ali aquele neném. Ela não tem a menor ideia de quem seja aquela pessoa ali, que vai transformar o Império Romano e vai se estabelecer como uma religião e muitas outras que derivam daí, extraordinária, que vai gerar princípios, valores, ética, filosofia, cultura. A vaca olhava ali, não sabia. E muitas pessoas hoje olham os outros, não estão vendo. Não têm a menor ideia porque não fazem uma leitura da vida. Não fazem uma leitura da vida porque não foram desenvolvidas para entender o que estão olhando e não estão vendo. E tem aí o problema dos cegos, que eu já gostaria de dizer hoje de sair daqui. Quais são os cegos? Você é o? Newton. Quantos cegos, tipos de cegos você conhece? É? A Ivete disse que tem um que não enxerga por problemas físicos, tá? Claro, né? Não enxerga. O outro que não enxerga
porque não quer ver. E qual é o outro? Eu descobri nessas 33 mil pessoas e mais outras pessoas assim periféricas. Hein? O outro é o que vê, mas não enxerga. Não, pior ainda. É o seguinte, é o cara que vê e nega. Conhece? A pessoa que vê e nega. Comuníssimo. Há um problema de relacionamento dentro de um departamento. Não, deixa assim. Não. Olha, o fulano tal está com uma dor, assim, aqui no fígado. Aí, olha, você está com dor no fígado? Não, mas não é nada, é bobagem, estou tomando remédio. Decretou que não é nada. Mas continua, né? O processo continua. Ah, o filho adolescente, olha, o seu filho foi visto ali na esquina, estava puxando um baseado. Não, mas é um rapaz bonzinho, deixa para lá. Só que o tempo vai passando e a entourage do garoto vai crescendo e, evidentemente, ele vai se envolvendo, de repente foi preso porque estava traficando e tal. Já tinha partido para o branquinho, o pó branco. Não adianta negar, é preciso enfrentar. Nas empresas, negar é a coisa mais comum que eu conheço. Trabalhei em muitas empresas. Muitas. Eu disse, não, deixa como está. Escuta, mas o problema está latente, vai dar problema. Não, mas deixa assim. Continua o problema. Conflito dentro de casa, entre marido e mulher. E vocês terão aqui a oportunidade esta semana de discutir esses assuntos também, de família, né? Não, minha filha, deixa, fica assim como você está, eu fico como eu está, tudo bem, ali assim, vai levando, de repente, se separaram, mas como viviam tão bem? Tal, mas eu não entendi, ele saiu com a outra, ela foi com outro. Poxa, mas o marido era tão bonzinho, a mulher era tão boazinha, aparentemente, tal. Não adianta negar, esse terceiro tipo de cego é o mais perigoso. Nega o que está vendo. Tem um filme do Eisenstein, Sergei Eisenstein. Sergei Eisenstein foi seguramente um dos mais importantes cineastas da história do cinema. O Eisenstein era russo e já fazia cinema na década de 20. Ele é conhecido, sobretudo, por dois grandes... São diversos filmes, mas o mais famoso dos filmes é... Vocês vão ver até um fragmento esta semana, se chama Ivan o Terrível, que é sobre as tramas, os problemas da corte russa, quando as Rússias são unificadas. Isso no século XVI. Muito bem, ele fez esse filme. Mas tem um outro filme que se chama O Coração do Potemkin. É um filme de 1928. E eu vou, durante a semana, conversar sobre isso, mas só para dar um foco para pensar. No filme O Coração do Potemkin, era uma embarcação, não é? Militar que estava assim ancorada ao largo da cidade de Sebastopol, ali no Mar Negro, não é? Na região da Crimeia, e os marinheiros estavam se sentindo mal alimentados, desrespeitados. A situação na Rússia era uma situação política e militarmente já complicada. Houve um problema da guerra da Rússia com o Japão, a Rússia foi derrotada. Isso vai se refletir em manifestações em São Petersburgo e lá nesse coraçado. E isso é objeto de um filme. Cena. Marinheiros revoltados, pedindo que o alimento fosse saudável, porque a carne está podre. E aí o capitão do navio vem e diz, não, mas a carne está ótima, não há problema nenhum, vocês têm que comer isso, mas a carne está podre, está cheia de vermes, diziam os marinheiros. E o capitão do navio disse, vamos agora chamar o médico de bordo, porque ele é o homem que vai dar a última palavra. E lá veio o médico de bordo, com uma lupa. Alguém viu esse filme? Vem com uma lupa, estavam os marinheiros, todos ali revoltados, aquele pernil deste tamanho, puseram em cima de uma mesa, e vem o médico, e olha, o olhar dele através da lupa, vê aquela carne fresquinha ali assim, vermelha. A carne está ótima, perfeita para alimentação, não tem problema nenhum. E aí os marinheiros olham e veem com o olhar deles, através da lupa e fora da lupa, aqueles bichinhos todos. Aí o capitão vem e diz assim, a carne está boa, porque o nosso médico de bordo é quem dá a última palavra. Aí eles decretaram, eles viram e negaram. E houve uma revolta terrível e 12 anos mais tarde, os bolcheviques tomaram o poder. Isso tudo dentro de um sistema, né? A gente até vai ver a Revolução Russa. Enfim, essas questões todas aí. É o problema de negar, não adianta negar.
Mas onde é que eu estava nesta tarde, hoje, do dia 3 de maio de 1998, hein, Paiva? Para chegar ao coração de Potemkin e chegar a falar que há 3 tipos de cego e não 2 só. Em que ponto eu estava para ir lá? Hein? Pessoal, o que nós vamos fazer mais aqui é rir e nos divertir, hein? Porque dentro do conceito que a gente tem, olha, o trabalho deve se dar em condições excepcionalmente simpáticas, alegres e divertidas. O mesmo diz respeito à educação, ao processo de aprendizagem, etc. Porque se tiver um cara, ou a equipe nossa, ou alguém que se vier para cá para encher a paciência com bobagem, cala a boca, você não, você está certo, o outro está errado. Aí eu acertei, professor. Aí nós estamos regredindo. E isso acontece muito. Eu me lembro de um evento nosso, esse que nós temos com o Canadá até hoje, esse que o Ingo fez, houve a discussão de um caso muito complexo. E depois de tudo debatido, etc. e tal, ninguém revelou, o Mike Linders, que é o professor que estava dando esse caso, ele não revelou qual a decisão que foi tomada naquele caso. Era um problema gerencial seríssimo, tá? E o caso tem como função o raciocínio, o exercício do raciocínio para você analisar a situação, você ver quais são os problemas, você ver quais são as alternativas de ação e recomendar alguma decisão. Assim, a voo de pássaro. E, de repente, no decorrer dos debates em sala, as pessoas que estavam ali disseram, eu teria feito isso, aquilo, não sei o que, a minha decisão seria essa, o outro, não, a minha decisão seria essa, outra decisão, tal. E aí acabou a discussão e alguém vai e pergunta para o Mike Linders, escuta, qual foi a decisão que realmente tomaram lá? Caso real. Aí o Mike disse, a decisão foi a decisão J. Aí um camarada lá disse assim, acertei! Eu também faria a mesma coisa. Aí o Mike disse assim, pois é, como isso aqui é um desenvolvimento de um raciocínio para a gente pensar, a decisão que você diz que você acertou foi tomada, gerou um prejuízo de 10 milhões de dólares, aquele diretor foi demitido, o departamento dele, enfim, foi... Não tem certo, não tem errado. Existe o adequado para aquele momento, para aquelas pessoas que ali estão, para aquele problema. Como não tem uma pessoa igual a outra. Isso é comuníssimo nas empresas. Né? O corpo gerencial, né? Falando assim nas chefias todas, né? Quer que o outro seja como ele, que os outros... Não dá, não existe isso. Os pais assim, poxa, mas temos 3 filhos, criamos igualmente, nasceram do mesmo útero. Mas como é que são tão diferentes? Porque faz parte da natureza das coisas. A natureza do planeta é, por natureza, diversa. E vocês sabem quem, pela primeira vez, esmiuçou isso? Foi um cidadão, um pensador romano do século I a.C., chamado Titus Lucretius Carus. O Titus Lucretius Carus era um estudioso dos gregos. Leu todos os gregos. Os gregos são a base da ciência, da arte, do pensamento. Tudo que se faz no mundo hoje veio dos gregos de Atenas de Péricles. Dos gregos que antecederam a Sócrates, Platão e Aristóteles, como Parmênides, Anaxágoras, como Tales de Mileto, como o Heráclito, que percebeu, né, que tudo traz em si o seu contrário, que tudo se move, foram os primeiros a pensar sobre isso tudo. E o Lucrécius, ele, quando escreve, a gente lê a obra do Lucrécio, ele diz assim, que dificuldades eu tenho de escrever nesta língua tão pobre que é o latim se comparado ao grego. A língua rica, cheia de expressões, cheia de entendimento. E ele escreveu um livro que é o grande livro dele, que se chama De Rerum Natura, ou Da Natureza das Coisas, em que ele procura nos explicar, fazer entender a natureza do átomo, a natureza da semente, a natureza do espaço, a natureza da germinação de uma semente, a natureza da combinação do homem e da mulher. E ali ele explica a natureza das coisas. Ele é uma das bases do pensamento ocidental. Mas ninguém leu Lucrécio. Como a filosofia, que hoje já é dada nas escolas pré-primárias na França. Porque notaram, isso é óbvio, as pessoas nas organizações não pensam, não entendem. Estão dando na escola pré-primária, estão dando filosofia nas empresas.
Mas não pode ser essa filosofia chata. Essa filosofia que, se vocês tiveram na escola, deve se lembrar. Quem teve filosofia aqui na escola? 10%, nem isso. E como é que era a filosofia, Otânia, na sua escola? Hein? Decoreba. Poxa, Tânia, pode ir embora, não vai passar naquele exame de sexta-feira que nós vamos fazer aí. Claro, escuta aqui, decorar é não aprender. Se nós não entendermos, não adianta decorar. E aí a Tânia me fez levar para um problema fundamental desta semana aqui. Por isso ela já está dispensada. É que há uma diferença monumental entre informação e conhecimento. A sociedade planetária hoje está encantada com a internet, está encantada com os chips, está encantada com os programas de computadores. Estão achando que agora isso tudo vai substituir o livro e que nós estamos na era da informação. E aí a informação é massa. Jogam a lixaria toda na televisão. Nesses programas da internet, você pode puxar coisas maravilhosas na internet, mas 90% são de péssima qualidade. Hã? Bom, e o que é informação e o que é conhecimento? Doleide, como é que você estabeleceria a diferença entre essas duas expressões? Informação e conhecimento. E a informação, notícias. Se uma pessoa não tem conhecimento, e quando eu falo aqui em conhecimento, é conhecimento de filosofia, conhecimento da história, conhecimento das artes. Se ela não desenvolver uma visão crítica, ela não tem cultura, ela será facilmente manipulada porque é um membro da massa que está sendo assim, ali, banhada de informações. Aí vai ler a Veja, revista extraordinária. Lê a Veja, aí está pegando informação, mas não está entendendo nada. Ela não tem conhecimento para criticar o que é que estão escrevendo ali. Porque informação não é conhecimento. Informação é uma notícia. O conhecimento nos dá a possibilidade de ler a notícia, de ler a informação, criticamente. Saber se eu estou ou não sendo enganado. Porque a informação que vem por esses sistemas eletrônicos, por essa mídia diversa hoje, ela traz muitas ideologias, ela traz muitas sementes deletérias, que se não forem lidas profundamente por pessoas que conhecem, essas pessoas serão facilmente manipuláveis. E o antecessor disto tudo se chamou Goebbels, na Alemanha nazista. Foi o maior manipulador que já houve da informação, em cima de um povo que tem uma educação básica, conhecimento pouco, e foi manipulado, e foi levado, pelas circunstâncias a gente sabe. A informação, quando ela vem em cima de uma massa, sem conhecimento, ela manipula a massa, facilmente, e joga a massa onde ela quiser. E por que certos senhores dessa categoria que chamam políticos aqui no Brasil contratam os chamados marqueteiros e vão estudar como é que é a massa? Olha, eles gostam disso, eles gostam daquilo. Eles têm o mesmo perfil daquele pessoal da Globo, SBT, Bandeirantes, Manchete. Não, o povo gosta da Xuxa. Eles adoram as Xuxetes, as Paquitas. A Angélica, aquela moça, poxa vida. Né? O Faustão hoje, por exemplo. Vocês hoje estão aqui libertos da maior grosseria que se pode imaginar. Domingo hoje, estão livres daquele horror que é a televisão brasileira no domingo. Há uma propensão. Por que a televisão é este horror? É massa. Então eles acham que a massa gosta de circo e dão pão e circo da pior qualidade. Como as pessoas não têm conhecimento, elas ficam assim, inebriadas, que nem as vaquinhas do presépio, da manjedoura lá, olhando aquilo e não estão vendo nada. Estão sendo manipuladas facilmente. Porque não tem conhecimento, não tem visão crítica, não sabe de onde é que vem aquilo, que categoria é aquela. Bom, são questões assim gerais para a gente começar a pensar
né, a respeito do que vai fazer. Vocês têm aí o horário nosso, não é isso? Está na mão? Só dá uma olhadinha. Vocês estão divididos entre azuis e verdes. Privilegiadas, sobretudo vocês. Já notaram os homens, que eu sempre estou falando feminino? Já? Quem que notou? Quem que disse já? Você notou? O gesto? Hein? Ele já disse assim, nós pessoas, as pessoas, nós. Tá bom, se é outro, puxa, essa turma aqui da Tânia, hein? Pessoal, tem um detalhe aqui que vai assustar os homens agora, hein? Ao longo desta semana, tendo em vista a revolução científica do século XVII, nós já vamos falar sobre ela, os homens da categoria macho, né? Biologicamente macho, espera aí, espera aí, agora que você vai ficar nervoso, hein? Perdeu o lado feminino. Sim, vou mostrar para vocês. Nós homens, ao longo... Bom, aí eu vou trazer o entendimento de vocês. Mas isso, o ponto crucial é o século XVII, quando houve a grande revolução da ciência. Até então pensava-se cientificamente, mas não se fazia ciência. Até Galileu ninguém fez ciência. O que foi feito ali foi pensamento. Não é? O Giordano Bruno pensou que a Terra era redonda, mas não provou. Mas pensou, foi parar na fogueira em 1600. Mas no século XVII, não é? Nós perdemos o lado feminino. Foi quando a ciência tomou o poder e disse, todas essas coisas assim, objetivas, isso eu aceito, porque eu posso comprovar cientificamente. Posso pegar a luneta, assim, bom, a Terra é redonda, tem movimentos, então o Galileu pegou a luneta e olhou. E viu, comprovou a tese. Né? E depois do Newton, Isaac Newton, a ciência vai se desenvolve de uma forma avassaladora e não aceita mais a ciência aquilo que não é possível comprovar cientificamente. A arte não é comprovável cientificamente. A sensibilidade, a percepção, a intuição, que é esse lado feminino, vocês sabem, coabitam em nós, macho e fêmea, os dois lados. Anima e animus e yin e yang. Existe sempre isso. Só que nós fomos castrados a partir dali do nosso lado feminino, do lado da delicadeza, do lado da percepção, do lado da intuição, do lado da arte, desse lado da subjetividade, do lado espiritualista, não do espiritismo, do lado espiritual, da alma, dessas almas gregas, essas múltiplas almas. Hoje vocês estão chegando aqui e acreditam que cada um tem uma alma, mas vocês vão perceber que ao longo da semana vão se apresentar as diversas almas que coabitam a casa interna de vocês. Então o que a gente vai procurar ao longo desta semana aqui é resgatar o lado feminino dos homens aqui presentes na medida em que as mulheres têm uma participação aqui quase que 50%. Vamos celebrar a gramática contra a gramática, elas. Agora, tem um detalhe, sempre nos seminários ocorre que muitos homens que até então celebravam só o lado masculino, ficam tão encantados com o lado feminino que a balança às vezes pende. Cuidado, hein, pessoal, porque o lado feminino é encantador. Mas não se entusiasmem, porque com essa defasagem secular, desde o século XVII até agora, início do século XXI, não pode ir com sede ao pote. Mas enfim. Estão rindo, é? Olha, tenho visto cada coisa. Hein? Olha, rapaz. Eu não sei o que é que você vai dizer na quinta-feira. Você é o Osmar? Osmar? Já vi muitos homens assim. Na quinta-feira, puxa, Arthur, mas eu estou tão feminina. Mas olha, vocês estão aqui entre ala azul e verde. Eu falava privilegiadas porque vocês serão menos pessoas para se alimentar mais ainda com tudo que vai acontecer aqui. Mas, por exemplo, uma sessão que vocês vão ter na quarta e outra na quinta com Cláudio Piano, que é seguramente o grande pensador brasileiro da atualidade, vocês vão poder assim, sorver, degustar
o pensamento e o entendimento. Uma coisa notável, Cláudio Piano. Mas hoje nós temos essa conversa inicial. Eu vou em seguida apresentar a vocês um filme para uma reflexão, um fragmento de um filme. Vocês viram Sociedade dos Poetas Mortos? Quem viu? 30%, mais ou menos, por aí. Vou só dar uma explicação sobre isso. O filme aqui é uma produção que eu fiz em cima do filme. Então vocês vão ver a metade dessa produção que eu fiz hoje e a outra metade na sexta-feira. Ficarão aguardando o próximo capítulo, né, para sexta-feira. E depois nós vamos conversar sobre as origens mentais do Ocidente e outras questões. Em seguida, o Hélio Costa, que não é aquele candidato eterno ao governo de Minas Gerais, nem o deputado, que viaja sempre em primeira classe, às nossas custas, evidentemente, já vi muito isso. O Hélio Costa, que trabalha na nossa equipe, enfim, há 12 anos e que conhece muito vocês. Quando eu digo conhece muito vocês, conhece muito a humanidade, porque já conheceu nesses anos todos, nesses 12 anos, de 86 para cá, nós, mais os outros anos de trabalho, nós já conhecemos mais de 40 mil pessoas, sendo que nos últimos 2 anos e meio, 33 mil, a partir destes seminários de grandes proporções. É uma coisa impressionante. E o Hélio, ele vai conversar com vocês, vai trabalhar com vocês, vai encantar vocês a partir do entendimento do corpo. Este corpo tão esquecido, este corpo que recebe certos alimentos nem sempre compatíveis com o próprio corpo, com a faixa etária em que está o corpo, com as circunstâncias do corpo, não é? Em relação à vida. Vai conversar com vocês sobre as questões do exercício, da manutenção desse corpo, não é? Corpo esse que sempre leva o carro para manutenção, mas raramente se leva. E vai conversar com vocês sobre os problemas que nos afligem, por exemplo, o estresse, que é uma das coisas mais terríveis, não é? E os problemas, evidentemente, do coração. Não, são diversos os problemas do coração, né? Tem esses problemas do coração que agora, né, tiraram do cenário o jovem político lá da Bahia, que parece negava, é o tipo número 3 da negação, né? Porque tinha colesterol altíssimo, triglicerídeos altíssimos, era hipertenso, fumava horrores, quase 3 maços por dia, e os exercícios dele eram exercícios assim, tipo corrida de fundo, né? 2 horas andando 11 quilômetros, sei lá. E não tinha um passado assim muito recomendável, porque o pai é cardiopata, já fez inclusive umas pontes safena, né? E o estresse todo, na medida em que ele era o presidente da Câmara dos Deputados, não é? Filho do Antônio Carlos Magalhães, etc. Quer dizer, ele tinha todo assim o sistema pronto para um... Não é? Ele deve ter tido qualquer remoção ou forçou a barra na medida em que andou 11 quilômetros e já estava todo, não é, obstruído o sistema e apagou na hora. Aí aparece a discussão nacional. Todo mundo vai fazer exame. Todo mundo vai ao cardiologista. E aí começa o negócio da medicina, problema da medicina. E o Hélio vai falar, porque não tem medicina da saúde, é toda a medicina da doença. E o absurdo é tão grande que esses planos que tem por aí chamam de planos de saúde. Eu discordo. É plano para a doença. Claro que o hospital, o cara vai porque está doente. Não é isso? Vai ao médico porque está doente, já está ruim. Mas por que não pode ser um plano para a saúde? As empresas, por exemplo. Eu sei que a Copel tem diversos projetos, não é? A qualidade de vida, etc. Tal. Mas aqui para pensar, a saúde o que é? A saúde é a boa nutrição, a saúde é o exercício, a saúde é a meditação, o relaxamento, a saúde é o amor. Inclusive eu estava lendo hoje uma entrevista feita com um médico cardiologista americano lá de São Francisco e que é o médico particular cardiologista do Bill Clinton. E ele é um cara extraordinário. Ele está dizendo, espera, o problema do coração não se resume única e exclusivamente a você baixar os níveis de triglicerídeos, colesterol, essas coisas, a hipertensão. Isso tudo é decorrência também da infelicidade, da inexistência do amor, da pessoa não se permitir relaxar, da pessoa não meditar. E aí ele vai até o Oriente e reincorpora esse lado que é subjetivo. Por que que aqui toda a medicina está calcada em cima da ciência só? No Oriente é diferente. Por isso, aquela medicina chinesa, etc. e tal. Por
A ideia nossa aqui nesta semana é de vocês poderem pensar a respeito do resgate desse lado subjetivo. Ora, por que não fazer meditação, relaxamento? Ah, não, mas isso aí não tem tempo. Isso aí tem que fazer uma coisa que seja boa para a empresa. A meditação demora muito tempo. Não. Mas o que é a empresa? É um conjunto de pessoas numa direção, a partir de uma combinação de talentos, dentro de um objetivo que a empresa estabelece. Bom, eu quero ser a melhor na distribuição de energia. Então, para eu ser a melhor nisso, é preciso que as pessoas que trabalham no corpo, e só são pessoas, não existe outra coisa, a máquina também é usada pelas pessoas, se as pessoas não estiverem bem na condição de pessoas, elas não serão bons profissionais. Serão pessoas, assim, que estão lá se esforçando, mas serão muito melhores se elas estiverem bem por dentro. Mas excepcionalmente melhores. A propensão à doença será muito menor. A propensão à depressão será muito melhor. A propensão a problemas psíquicos será muito melhor. Essas patologias todas que nos afligem terrivelmente. Só que nós não sabemos quase nada de nós. Já vou ver isso com vocês. Mas o Hélio vai trabalhar todas essas questões, mais a dança, caminhadas, tudo isso aí. Estará com vocês a semana inteira como eu. Amanhã tem uma pequena mudança aqui. Vocês estão vendo aí filme Otelo. Ok? Na segunda-feira, de manhã, que seria para todo mundo.